Boa tarde, aqui é a professora Cláudia. E nós estamos na página 198, no livro de língua portuguesa. Então, nós vamos ler outro conto de suspense, tá? Há mais ou menos 10 anos, quando me casei, fui morar no Mato Grosso, num lugar de garimpo, bem longe da cidade. O garimpo ficava dentro da mata. Era preciso caminhar a pé, bastante tempo para chegar ao lugar. A gente dormia em barracos de plástico, cercados por árvores muito grandes. De noite, quando o vento batia no plástico dos barracos e dos galhos das árvores, dava muito medo. Além de o lugar amedrontar, havia uma história que o povo da região contava que me deixava ainda mais assustada. Os garimpeiros diziam que naquelas matas existia uma porca muito grande que tinha parido muitos porquinhos, tinha dado à luz, tinha nascido, né, dado à luz a muitos porquinhos. A porca assustava quem andava por estradas e trilheiras da região. Muita gente dizia que já havia visto os bichos. Quando alguém andava sozinho no mato, a porca com seus filhotes aparecia e desaparecia na frente das pessoas. Diziam que era um espírito, uma assombração. Naquela época, ouvi no rádio que um homem tinha previsto que o mundo ia acabar. Eu fiquei impressionada com a notícia do fim do mundo e no mesmo dia tive que caminhar pela mata passando pela estrada deserta. Enquanto eu andava naquelas trilheiras rodeadas de árvores altas e cheias de grutas, fiquei com muito medo. Eu achava que a qualquer hora a porca assombrada e os seus filhotes iam aparecer. De repente, ouvi um barulho de passos na mata, bem perto de mim. Nem tive coragem de olhar para trás, nem para os lados. Fui caminhando quase sem respirar. Quando cheguei em casa, percebi que tive muita sorte, porque a porca não apareceu na minha frente, nem me atacou, nem nada. Aí fiquei pensando se era mesmo a porca e seus filhotes que estavam me seguindo, ou se aquele não era o barulho do meu medo. Aqui a autora e algumas palavras que nós conhecemos, né? O garimpo é um lugar em que se exploram pedras preciosas. Tinha parido dado à luz. Trilheiras, né? Como trilhas, né? Caminhos, tipos bem definidos de trilhas. O que você achou do final dessa história? Aqui, vamos ver. Aqui ele está pedido em dupla, mas a gente vai fazer individualmente. Vamos ler aqui o início de uma história em quadrinho. Menino Maluquinho. Vou ter que aumentar, porque está muito pequeno para mim, inclusive. Descobri que tem uma casa mal assombrada no bairro. Oba, vamos lá! Olha, vejam os pontos, né? Os sinais de pontuação, os pontos de exclamação. Uau! Terrorífica! Não falei? Agora entra, se for homem. É isso mesmo. Meu pai falou que fantasma não existe. Você ouviu? Ouviu o quê? As melhores tiradas do menino maluquinho, do grande Ziraldo. Observe os detalhes. Dois meninos entrando em uma casa mal assombrada, com objetos velhos e quebrados, teias de aranhas pelos cantos. O que poderia acontecer? Pense como a história poderia continuar e converse, né, sobre suas ideias. Pensem em suas ideias. Então, vamos ver partes do enredo, partes da história. Observe as partes do enredo abaixo e escreva o número dos quadrinhos que correspondem a cada parte. Lembre-se de que nem todas as partes do enredo aparecem nessa história. Situação inicial, 1, 2 e 3. Descobriu uma casa mal assombrada. O outro menino fala, vamos lá. Falei? Só entra quem for homem. Entro mesmo, meu pai falou que fantasma não existe.
Então, situação inicial, 1, 2 e 3. A complicação, A4. Você ouviu o quê? Está complicado. Mesmo a expressão, né, dos dois demonstra, né, que alguma coisa inesperada pode ou vai acontecer. Clímax, não aparece clímax, que é o ponto mais alto da história, né? E o desfecho não aparece desfecho porque não tem o fim da história, né? Ou ela acaba aqui, né? Os dois aterrorizados, um era valentão aqui no 3, depois os dois ficaram com medo, né? Ou ela tem uma continuação. Que partes do enredo não aparecem na história? O clímax e o desfecho. Então, significa que alguma coisa muito importante vai acontecer, que é o clímax da história, quer dizer, é o momento em que a história é mais importante. E o desfecho é o fim da história, né? O que se dá, o que acontece. No fim, podem achar que não é fantasma, que não existe nada mesmo, foi alguma coisa que caiu, foi uma aranha que estava tecendo a sua teia, enfim. É o desfecho ou um desfecho que explica, né, se há fantasma ou não, ou alguma coisa engraçada ou aterrorizante. Para melhor planejar a história, não se preocupem de que ela deve ter as 4 partes dedicadas no item 1. A escrita, a revisão da escrita. Aqui, como é dupla, vocês vão fazer uma leitura, né, expressiva da página 182. Vamos lá ver a página 182. Diminuir. Seria essa atividade de dramatização expressiva. É o jeito que, por exemplo, eu li as historinhas, tá? Então, nós fizemos o estudo da página 198, 199 e 200, tá? Próxima aula, nós vamos começar a estudar algumas partes da grafia e verbos do pretérito perfeito, que a gente já tinha começado a conversar sobre, tá? Até mais. Tchau, tchau.